A live de hoje, ela tem como aí ponto de partida o trabalho de base, gente. Nós temos conversado em alguns grupos, não deixa de curtir a live, hein? Até agora pouca gente está curtindo. Nós temos conversado em alguns grupos sobre a situação do nosso país. E tem um monte de gente, um monte mesmo, que chega aí em mim e fala: Christian, a situação do nosso país é delicada, né? Nossa, tá tudo de cabeça para baixo, eu não vejo solução, é ladrão daqui, ladrão dali, é ladrão no Congresso, é ladrão no Senado. Pelo amor de Deus, gente, é lógico que a solução para o nosso país não é para amanhã. Você precisa ter em mente aquilo que um professor meu falava: é urgente ter paciência. A solução para o nosso país, ela não vem a cavalo, tá? Nós precisamos tomar algumas estratégias que eu vou passar para vocês aqui na live. A Maria da Penha, Maria da Penha, boa noite, é sempre bom ter você aqui. Fui professora de História da Arte, que bacana, amo essa matéria. Robert Gomes começou a nos seguir, algumas pessoas também estão nos seguindo. Gente, não deixa de seguir aí o criador da live, tá? Sobre a situação política do nosso país e sobre essas estratégias, essa formação de base, o que eu quero falar para vocês? Presta bem atenção. A Magna Rodrigues acabou de compartilhar a nossa live. Obrigado, Magda. Prestem bem atenção. Trabalho de base. Trabalho de base. Eu não vou sugerir para você para que você se candidate. Eu não vou sugerir a você para que você concorra às eleições como deputado federal, deputado estadual ou como vereador. Eu não vou sugerir isso para você. Muito pelo contrário. Muitas das vezes, você pode ser uma pessoa tímida, que não é muito boa, sabe, com as palavras, aquela pessoa que não consegue articular muito bem um discurso. Isso pode te prejudicar se você pretende aí seguir uma carreira política. Só que existem outros caminhos que nós podemos traçar. O Wallace Canato tá aí na live, hein? Bom te ver. Inclusive começou a me seguir agora. Há alguns caminhos que nós podemos tomar para poder mudar o cenário atual do nosso país. O Fernando Henrique está nos seguindo. Obrigado, Fernando. O primeiro deles, a primeira dica que eu quero dar para você, a primeira orientação que eu quero te passar, o Fernando disse que é tímido. Então, essa orientação é para você, Fernando. Você tem vizinhos, você tem colegas de trabalho, você tem colegas da faculdade, talvez você treina numa academia. Talvez ali você frequenta uma igreja, seja evangélica, católica, ou mesmo que você não seja cristão, se você segue aí outra religião. Boa noite, meu amigo. Ó o Vagnão aí. É nóis, meu irmão. Você frequenta lugares onde tem mais pessoas e você tem uma certa proximidade com essas pessoas. Então você tem que usar essa sua proximidade para criar uma espécie de grupo com essas pessoas. Então você pode, por exemplo, chegar nos vizinhos na sua rua e tentar identificar os problemas do seu bairro, os problemas da sua rua. Talvez a sua rua esteja enfrentando problemas, por exemplo, com pragas, com barata, com rato, e isso vai incomodar os seus vizinhos. Olha a dica de ouro que eu tô dando para vocês aqui. Vocês vão atingir a dor dos seus vizinhos. Então você pode falar com eles sobre essa questão da praga. Às vezes você mora numa rua que é completamente esburacada. Às vezes você mora numa rua que não tem sinalização, que não tem guarda-rei. Então, olha só, eu tô dando algumas necessidades que toda a comunidade tem e que você pode identificar junto com os seus vizinhos. E junto com os seus vizinhos, você pode nomear alguém da sua confiança, já que você é uma pessoa tímida, e organizar um grupo de trabalho para cobrar a prefeitura, para cobrar as autoridades competentes. É lógico, presta bem atenção. Esse negócio de cobrar autoridades, esse negócio de cobrar prefeitura, eu vou chegar nessa questão, Fernando, já, sobre pessoas que têm a mente fechada, tá? Esse negócio de cobrar prefeitura, sobre buraco na rua, né, pragas e tal, lógico que é só uma isca, gente. Você vai utilizar isso como isca para atrair essas pessoas. Você não vai chegar no seu vizinho e falar: gente, olha aqui, eu sou, sei lá, conservador, eu sou da direita. Você não vai chegar neles e falar isso. Mas você vai mostrar uma necessidade real para eles.
Porque às vezes o cara vai te ver lá de camiseta verde e amarelo, né, pra você aí que é da direita, e o cara vai falar, não, é mais um alienado aí, o cara não sabe aí, é só emoção por emoção, ele vai vir me pregar aí a religião bolsonariana, né? Eu não quero que você passe essa imagem para as pessoas, muito pelo contrário, eu quero que você apresente para elas uma situação real e uma situação concreta, tá? Então, como eu falei, você vai organizar os seus vizinhos e vai mostrar para eles, olha, nós temos essa necessidade aqui, né? As esquinas da nossa rua, elas não têm guarda-rei, né? Nós não temos uma rua bem iluminada, né? E aí você vai chamar os seus vizinhos para uma espécie de assembleia. A partir desse momento, você vai conseguir identificar dentre os seus vizinhos pessoas que são mais interessadas, pessoas que são mais comunicativas. Se você não é uma pessoa comunicativa, cola nessa pessoa que é comunicativa e que é interessada. Você vai, entenda bem o que eu estou falando, tá? Não distorça as minhas palavras. Você vai fazer uma espécie, você vai usar essa pessoa de um certo modo. É lógico, você não vai enganar ela, não é disso que eu estou falando. Você vai sentar com ela, vai conversar e falar, olha, eu notei que você é comunicativo, você entendeu as necessidades da nossa comunidade, você entendeu as necessidades do nosso bairro, e eu sou tímido, mas eu tenho as ideias, e você tem a comunicação. E a partir desse momento vocês vão formar um grupo, e vocês precisam aparecer. Nem que você que esteja articulando esse grupo não apareça, mas alguém, ou pelo menos o grupo em si, precisa aparecer. Então você está entendendo o tipo de articulação que eu estou chamando vocês para fazerem? Eu estou falando de um trabalho de base, eu estou falando de um trabalho de célula. Mas às vezes, meus amigos, e aí eu vou chegar na sua questão, Fernando, agora, tá? Às vezes o pessoal da sua rua, o pessoal do seu bairro, é mente fechada, né? O pessoal não quer saber ali dos problemas do bairro. Então você pode mexer com o dinheiro deles. Então você pode identificar, por exemplo, cobrança de impostos, cobranças indevidas de água, de luz, de gás, ou se não, você pode ir para uma coisa muito mais certeira. Seu vizinho tem filho, sua vizinha tem neta. Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Você pode reunir um grupo de pessoas, talvez aqui na nossa live, nós temos aí alguns professores de língua portuguesa, professores de matemática, professores de história. Nós podemos ter esses tipos de pessoas aí participando da nossa live agora. Então presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção, isso é muito importante, tá? Você pode formar um núcleo de estudo para que os filhos dos seus vizinhos sejam preparados ou estejam sendo preparados para prestar vestibular, para prestar concurso público de forma gratuita. Então imagina só, você pega ali um professor de matemática, um professor de língua portuguesa, combina com eles um horário por semana, de preferência no mesmo dia, por exemplo assim, todo sábado das 9 às 11. Aí essas pessoas, os filhos desses seus vizinhos, eles vão ter lá das 9 às 10 aula de português e das 10 às 11 aula de matemática, totalmente gratuita, totalmente voltada para concurso público. Então, às vezes, o seu vizinho ele não quer se envolver numa questão mais politizada, né? Como eu falei lá do buraco da rua, da árvore que está caindo, da falta de iluminação. É lógico que aí você tem que usar das suas artimanhas, né? Você não vai convocar todos os vizinhos de uma vez, mas você vai chegar num vizinho aqui, você vai chegar em outro ali, entende? E esse é o primeiro caminho que eu tô dando para vocês. Então, só nisso você já tem ali um leque de opções. Você pode trabalhar uma questão mais politizada, como falei, né? As necessidades da sua comunidade, ou você pode trabalhar também essa questão, né? Chamar ali os filhos dos seus vizinhos para terem aulas. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai precisar ali arrumar um professor, né? Que esteja disposto a sacrificar uma horinha da semana dele. Gente, não vai doer para ninguém. E a partir do momento que você falar para o seu vizinho que é gratuito, no grupo da escola do seu filho que é gratuito, eu tenho certeza que a maioria dos pais vão brilhar os olhos deles. Tá? Isso aqui é importante. Lembrando que todo esse trabalho que eu estou dando aqui para vocês é apenas uma isca, tá? Vocês vão utilizar tudo isso como isca, ok? Então você não vai lá chegar falando de política, de direita, de esquerda, não. Você vai arregimentar as pessoas, você vai juntar elas. Ah, Christian, talvez os meus vizinhos não abracem essas coisas, talvez os meus vizinhos não queiram muito saber disso, tá? Tem outras coisas que você pode fazer também. Né? Imagina que você seja evangélico, você pode formar um grupo de estudo bíblico na sua casa. Entendeu?
Se você é católico, você pode também formar um grupo de estudo, um grupo de reza, não sei lá, um grupo de terço na sua casa. Ah, você lá é bombadão, fedorento, né? Você é o cara que não sai da academia. Você pode ajudar ali, talvez, a juntar algumas pessoas, né, para fazer algum trabalho de emagrecimento, né? Geralmente a mulherada que busca mais isso. Entendem? Vocês precisam usar os seus talentos para regimentar pessoas, para juntar pessoas. É lógico que nem todo mundo aqui está preparado para isso que a gente está falando, né? Nem todo mundo aqui está preparado para entender o que a gente está falando. Muitas pessoas, olha, o Fernando está falando aí, o povo reclama muito da saúde aqui. Então, isso daí já é um feeling para você, Fernando. Você pode utilizar essa pauta, essa reclamação deles, como uma forma de reunir essas pessoas. Percebam que tudo o que eu estou falando gira em torno de reunir pessoas, porque sem pessoas a gente não faz nada. Sem esse movimento, a gente não faz nada. E a gente precisa achar uma causa legítima, nós precisamos achar um meio, né, alguma coisa que deliga a essas pessoas. Então, por exemplo, né, eu já criei grupos de estudo, e vários grupos de estudo, onde nós tínhamos ali 30, 15, 20 pessoas. E mesmo que o seu grupo tenha apenas 10, 8 pessoas, professor, por que o senhor acha que há muitas críticas do concurso da Polícia Militar de São Paulo? O Alfaiate, eu não entendi muito bem a sua pergunta, tá? 5 mil, de São Paulo, 5 mil. Eu não entendi muito bem, se você puder explicar um pouco. Paola, boa noite, é Paola mesmo que fala, né? Ou Paula, acho que é Paola. Alfaiate 01, 5 mil reais o salário inicial, acho que do soldado da polícia, tá? Outras graduações ganham mais. Mas enfim, o Fernando falou ali que o pessoal reclama muito da saúde, acho que na sua cidade ou na sua região, né, Fernando? Essa é uma causa que você pode e deve utilizar para reunir essas pessoas. Então você pode pegar, por exemplo, um dia da semana, você e mais algum amigo, tá? Alguma pessoa que seja mais comunicativa que você, já que você nos disse que você é uma pessoa tímida, ir até uma UBS, ir até um UPA, e eu não tô falando de fazer escândalo não, tá? Fazer lá um barraco, eu não tô falando disso, esquece esse tipo de coisa. Eu tô falando de você chegar naquelas pessoas que estão naquela fila e conversar com elas. Falar, cara, quanto tempo você tá aqui? Você acha que o atendimento poderia ser melhor? Você acha que o atendimento poderia ser mais humano? Você acha que o atendimento poderia ser mais agilizado? E aí você vai começar a ouvir a reclamação dessas pessoas. Aí eles vão começar a reclamar, não sei o que, é ruim de marcar, é muito burocrático. E é nesse momento que você vai arregimentar essas pessoas. Essa live é de direita e para pessoas de direita. Se você não é de direita, eu acho que você vai chorar aqui na nossa live. Tem UBS somente com enfermeiras, exatamente, enfermeiras mal treinadas também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Presta bem, uma amiga queria agredir o médico, é isso? Esses dias eu estava no meu serviço e eu estava conversando com 2 idosos ali que estavam passando na frente do lugar onde eu trabalho, né? E eles estavam... Eu tô lendo os comentários aqui. Eles estavam bem tristes, sabe? Com uma sacola na mão, e eu comecei a conversar com eles. Eles disseram, olha, eu tenho aqui a procuração do meu filho, eu tô aqui com as cópias do documento deles. Faz 8 anos que eu pego remédio para ele, no nome dele, o filho dele tem crises de asma, e o filho dele estuda num lugar que está em regime de internato. Eu não sei se é um ambiente militar, eu não sei exatamente o que é. Eu sei que o filho dele fica em regime de internato lá na capital de São Paulo. Então o filho dele não pode ir lá no postinho retirar esses remédios. E tava ali o pai e a mãe extremamente tristes porque eles não conseguiam, né, 2 idosos, nem no celular sabiam mexer, né? Eles não tinham conseguido retirar esse remédio. Né, eles estavam ali quase desesperados porque eles não sabiam como eles fariam para conseguir retirar esses remédios. Né? E ali eu orientei eles, né? Falei sobre os canais de atendimento que a prefeitura tem, né? Ajudei eles a resolver o problema deles. Mas, lógico, com muita burocracia. E, infelizmente, todo órgão municipal, até estadual, que seja, é extremamente burocrático, né? Para você conseguir o seu direito, é extremamente burocrático. Por que eu tô falando isso? Porque ali é uma dor que chegou diante de mim, né? Eu poderia utilizar isso, e eu utilizei para me aproximar deles. E é isso que você precisa fazer. Então, olha o tanto de caminho que eu tô dando para vocês, que vocês podem tomar. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu faço boxe pela prefeitura.
E ali é cheio de gente, mulherada, molecada, idosos, tem um monte de gente, tem várias turmas ali, e várias vezes eu já convidei eles para treinar comigo. Às vezes o treino acaba, eu falo para vamos fazer uma sombrinha aí de leve, só pra gente brincar um pouco e tal. E às vezes é um cara que eu não conheço direito. E o cara, não, vamos lá e tal. Aí você começa a fazer isso 1, 2, 3 vezes, você cria intimidade com a pessoa, daqui a pouco você tá com o WhatsApp da pessoa, daqui a pouco você faz isso com outra pessoa, daqui a pouco você marca um treino com seus amigos, ou no sábado, lá no parque, lá, vamos fazer um treino ali, uma luvinha de leve, a gente... E aí você vai criando vínculos. Desses vínculos vai sair um grupo de estudo. Desses vínculos vai sair um grupo de ação social. Tá? E falando em ação social, você pode fazer um grupo para entregar a cesta básica. Boa noite, David Herbert Santos. Você pode fazer, porque tem diálogo, o de esquerda não. Eu acho que eu entendi o que você disse. Você pode fazer um grupo para entregar a cesta básica. Você entende? Olha o tanto de caminho, gente. Olha, você pode reunir ali 10, 15 pessoas e falarem, gente, eu quero montar uma cesta básica por mês. Você começa com uma cesta básica. Lógico, não cesta de fubá, tá, gente? Tô falando cesta decente. Ou você pode falar, gente, eu quero fazer uma campanha aqui de doação de roupas. Tá chegando o Natal. Olha, gente, eu quero fazer uma campanha aqui para doar algumas ceias de Natal para algumas famílias carentes. Né? Hoje mesmo eu estava vendo alguns vídeos no Instagram e eu vi ali alguns idosos que não têm filhos próximos, né? Aqueles filhos que abandonam os pais, e eles não têm ali com quem passar o Natal. Olha só, outro exemplo, você pode fazer uma campanha para fazer um evento num asilo. Gente, olha o tanto de caminho que tem para você juntar pessoas. Qual que é a grande causa, a grande questão que eu estou trazendo aqui para vocês? Você precisa de uma causa legítima. Tá? E eu não tô falando para você fazer essas coisas só por puro interesse, não. Eu tô falando que essas coisas que você vai fazer, seja entregar a cesta básica, seja reunir os vizinhos para um problema, seja ir lá na UBS, é um interesse legítimo, é uma causa legítima, só que você vai utilizar ela para reunir pessoas. E aí você vai criar o seu pequeno grupo, ou na sua casa, ou na casa de uma dessas pessoas. E pequeno grupo, às vezes é pequeno mesmo, às vezes é você e mais 3, mas você tem que começar. Essa que é a grande questão aqui. No Pará, faltam coisas básicas, como algodão, remédios e ambulâncias. Olha só que interessante o que o nosso amigo, o Alfaiate, se você puder, tá? Fala o seu nome para nós aí, Alfaiate. Imagina só o Alfaiate reunindo lá 10 pessoas e falando, gente, tá faltando algodão aqui. Vamos fazer aqui um exemplo, tá, gente? Vamos fazer aqui uma vaquinha, vamos buscar uma vaquinha externa aí, colocar online, vamos levar essa questão aí para as autoridades, vamos fazer um movimento aqui, vamos conseguir algodão, né? Vamos tentar formar uma farmácia popular à base de doação. Aqui na minha cidade tem algumas. Né, os caras montam uma farmácia lá e tem vitamina, tem um monte de coisa lá totalmente gratuito. Né, algumas coisas precisa de receita para pegar, aquilo que não precisa de receita, o cidadão vai lá e pega totalmente gratuito. Né, e aquelas pessoas arregimentam outras pessoas para conseguir essas doações. Live de esquerda, eles ficam logo com raiva, não tem diálogo, exatamente, né, com esquerdista não tem diálogo. E que o filho dela tá com leucemia. O filho da sua prima, né, que quis agredir o médico. Então entenda bem, né, a pessoa leva uma criança com leucemia no postinho ou no UPA e o filho é maltratado. Essa não é uma causa legítima para você militar aí na sua região? Você pode ser aqui do nosso estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, que seja. Mas olha o tanto de coisa, olha o tanto de munição que eu tô dando para você que tá na live aí. Né? Você pode arregimentar pessoas com essas causas legítimas. Lembrando, não deixa de curtir a live. A gente já tá com quase 2.000 curtidas, hein? Vou trabalhar para um deputado. Aí ele fala o nome do deputado de Minas. É isso? Minas Gerais? Isso aí, você pode se aproximar de políticos que abracem essas causas, né, para conseguir arregimentar mais pessoas. Mas o cerne do negócio aqui é você formar o seu pequeno grupo. O cerne do negócio é você fazer um trabalho de nível celular, um trabalho em formato de célula. Então imagina só, você reúne na sua casa 10 pessoas, ou para estudar, ou para falar de um problema do bairro, ou para traçar uma estratégia para conseguir cesta básica, que seja, não importa. Cada uma dessas pessoas pode ficar responsável por reunir mais um grupo de 10 pessoas. Então de 10 pessoas vai virar 100 pessoas. Isso é um trabalho de nível celular, isso é um trabalho de célula. Tá? Imagina só você inflamando a sua cidade com um trabalho como esse. Às vezes não, né? O ser humano é assim.
eles precisam de movimento. Nós, quando vemos movimento, o negócio interessa a gente, né? E aí você começa a crescer aquele movimento ali, até pessoas que não gostavam vão passar a ajudar, tá? Gosto muito do prefeito de Cuiabá, ele faz muito isso, importante, né? Então, meus parabéns para este prefeito. Só tenho medo de golpes, desconfio de tudo. Você tem toda a razão. É por isso que você precisa nomear pessoas de confiança. Você precisa, dentro desse pequeno grupo, você vai ter ali uma certa economia. E com economia eu não estou falando de dinheiro. Lógico que também estou falando de dinheiro, mas o que significa a palavra economia? Significa organização. Então, no seu pequeno grupo, você pode nomear uma pessoa para cuidar da rede social. É lógico que eu estou pensando uma coisa mais bem estruturada, né? Você pode nomear 2 tesoureiros. Gente, lembra, na maioria dos casos, nomeie 2 tesoureiros que sejam de preferência as pessoas distintas e não um casal, tá? Porque aí mora na mesma casa, né? Para evitar problema. E aí vai ter a prestação de contas. Você pode nomear outras pessoas como uma espécie de RH para fazer levantamentos, entende? Então, isso, como eu falei, né? Eu estou falando de uma coisa mais bem estruturada. Mas olha o tanto de ferramenta que eu estou dando para você. Né? Hoje, no nosso grupo de estudo, um monte de gente reclamou. Ah, como que eu faço? Eu não sei como é que eu faço. Eu estou dando aqui a arma para você fazer. Né, eu tenho formado vários grupos, sejam grupos de estudo bíblico, grupos de estudos políticos, grupo de apoio, um monte de grupo, gente. Todos esses com o intuito de formar mais grupos, de atrair mais pessoas, tá? Abílio Akju, acho que é assim que se fala o nome dele, Paula? Abílio Akju, é isso? O que você acha sobre ser policial militar de São Paulo? Não compensa ou vale a pena? Cara, eu posso comentar em outra live, mas esse não é o objetivo dessa live, tá? Vamos continuar aqui. Fala da queda das tarifas. Tinha que aparecer. Tava demorando, né? Tava demorando para aparecer essa galera aí. Abílio é o nome dele. Mas é isso aí, gente. Eu disse que a live ia ser rápida, então presta bem atenção em tudo que eu falei aqui. Já conseguimos passar de 2.000 curtidas, hein? Abílio não. Ô, Alfaiate, me chama no PV, que eu posso falar com você sobre essas questões que você levantou aí, tá? Então é o seguinte, eu dei um monte de armas para vocês, um monte de coisas que vocês podem fazer para vocês conseguirem arregimentar pessoas, para você conseguir formar o seu pequeno grupo. Você tem que agir em cima do interesse. Tá? Então, por exemplo, andar de bicicleta, né? Um monte de gente aí, tem um monte de bicicleteiro, né? Então, mais uma causa aí que eu posso dar para vocês, né? A causa dos bicicleteiros, né? O carro não respeita a gente. E na capital de São Paulo tinha muito isso aí, né? Você precisa de uma causa e você precisa juntar pessoas. Esse é o cerne do negócio. Bom, é isso aí, gente. Obrigado aí pelo apoio de vocês. A gente teve uma participação bacana nessa live. Muita gente aí entrou, teve uns esquerdistas aí que começaram a chorar um pouquinho, mas é normal, né? Espero vocês amanhã. Né? Amanhã vai ser mais cedo. Hoje foi mais tarde e amanhã vai ser mais cedo. Amanhã a gente já não vai falar sobre esse trabalho de base, mas a gente vai bater aquele papo aí que a gente tem batido. Inclusive, quem tiver dúvidas sobre política, história, teologia, filosofia, entra aí na live que eu posso conversar com você sobre isso e esclarecer essas dúvidas, ok? Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.